Olá, bem-vindos à watchlist do Fantasista. Hoje vou partilhar convosco os jogadores que estão a ter uma performance acima da média na Liga NOS e que de tal forma estão a ter impacto nas suas equipas, mas também e especialmente na Liga NOS virtual da Royal Fever. Vou partilhar ainda as transferências que eu pretendo fazer a caminho da jornada 24. Primeiro jogador na watchlist, Fábio Abreu, atleta do Moreirense, com um valor de 5.1 milhões, obteve 23 pontos nas últimas 4 jornadas, resultado de ter marcado 4 golos. É um jogador que tem já 5 golos em 2020, é o melhor marcador da Liga NOS em 2020, está a marcar há 5 jogos consecutivos, ou seja, está numa forma excelente, e é um jogador que está na watchlist de muita gente e, claro, está na watchlist do Fantasista. Diogo Gonçalves teve uma exibição espetacular contra o Sporting, marcou 2 golos para o Fantasy e obteve 14 pontos. Ou seja, se formos a ver destes 20 pontos que obteve nas últimas 4 jornadas, a maioria foram da última exibição contra o Sporting, mas foi uma exibição excelente, também tem recuperado algumas bolas, é um jogador a um preço acessível de 5.5 milhões e joga no Famalicão, que é uma equipa que está a ressurgir ou a renascer novamente em 2020. É uma equipa também que melhorou em termos defensivos com a chegada de Nehul Pérez, ou com o regresso, e é de tal modo uma das equipas que deve estar debaixo de olho dos managers de fantasy. Seguindo para o Porto, Sérgio Oliveira, ele também teve uma exibição muito boa no último jogo, com 2 assistências, ou seja, construiu os 2 golos que deram a vitória do Porto contra o Santa Clara. A primeira assistência é de grande qualidade, muito boa qualidade de passe e visão, com uma excelente combinação com o Manafá. Nas últimas 4 jornadas é um dos jogadores que obteve mais pontos, 25 pontos no total. Tem recuperado imensas bolas e parece que o lugar de médio centro ao lado, seja de Danilo ou de Uribe, está seguro para Sérgio Oliveira. É verdade que muita gente já tem 3 atletas do Porto e que Sérgio Oliveira não é um jogador que vem à cabeça como o ideal nesses 3 jogadores que podemos ter de uma equipa grande, mas ele está numa forma excelente, tem marcado, feito assistências e deve ser considerado. Seguindo para Fernando Fonseca, este é o jogador na watchlist que será mais surpreendente para todos os users. A grande razão pela qual eu tenho o Fernando Fonseca na minha watchlist é porque os próximos jogos do Gil Vicente são acessíveis. Eu acredito que nos próximos 4 jogos o Gil Vicente vai obter pelo menos 3 clean sheets e o Fernando Fonseca tem jogado os 90 minutos nos últimos 3 jogos. Obteve 7 pontos na última jornada, tem recuperado muitas bolas e tem também criado algumas situações de perigo, ou seja, pode ser um jogador que começa a contribuir com assistências e quiçá com golos. Relembrar que o Fernando Fonseca era um goleador a defesa direito na formação, teve uma época em que marcou 7 ou 8 golos ao serviço do Porto, então é um jogador que temos que ter em atenção nesta boa fase do Gil Vicente, que está a defender muito bem e que tem alguns jogos acessíveis a se aproximarem. Estes são os jogadores que estão na minha watchlist. Ponham nos comentários os jogadores que estão na vossa watchlist. Eu gostava de saber as razões pelas quais estão na vossa watchlist e se eu deveria considerar esses jogadores também para a minha equipa. Seguindo para os jogadores que eu estou a pensar transferir. E atenção, estas são decisões prováveis para a próxima jornada, mas se houver nova informação eu poderei alterar as minhas decisões. 1 hora antes do início da jornada eu coloco a minha equipa no Twitter, se estiverem atentos. Vendo os jogadores que eu estou a pensar vender ou transferir da minha equipa para a próxima semana, Taremi nos últimos 4 jogos fez apenas 16 pontos, no último jogo apenas 2, não tem rematado muito, também não tem tentado assistências e não tem tido números consideráveis em termos de bolas recuperadas e tem um calendário difícil. Joga fora com o Porto esta semana, joga com o Moreirense também fora e depois joga com o Benfica em casa. Ou seja, Taremi tem um calendário difícil, não tem estado na melhor forma, também é um jogador que muita gente tem
E eu estou a pensar a transferir o Taremi para um jogador mais diferenciado que não esteja em tantas equipas. Pedro Gonçalves. Pedro Gonçalves estava nesta lista, ainda está, porque no geral não tem contribuído muito nos últimos 4 jogos, apenas 10 pontos, mas no último jogo contra o Sporting fez uma assistência, obteve 6 pontos, tem tentado bastantes assistências e ainda recupera muitas bolas. Eu neste momento estou tentado a manter o Pedro Gonçalves, mas está certamente na minha watchlist, principalmente na próxima jornada, quando joga contra o Porto e depois tem um jogo com o Gil Vicente fora e um jogo em casa contra o Braga, ou seja, são 3 jogos que eu considero difíceis para o Famalicão, e eu estou a pensar manter o Pedro Gonçalves esta semana contra o Belenenses, mas na próxima semana estará definitivamente nas minhas potenciais saídas. Rafa. O Rafa será o jogador mais polémico nesta lista, mas realmente tem estado muito apagado nos últimos 4 jogos. Apenas 15 pontos, apenas um remate à baliza. Estes remates, esta estatística de remates é remates à baliza, apenas um remate, assistências tentadas apenas 3, recuperou muitas bolas, ou seja, Rafa tem feito um trabalho defensivo muito grande e talvez por isso não tenha estado tão presente no momento ofensivo do Benfica, talvez por isso também o Benfica não esteja na sua melhor fase, e é um dos jogadores que eu estou a considerar vender também, porque ele é também um jogador muito caro, 10.9 milhões, mas eu quero dar mais uma semana. Esta semana contra o Setúbal, é um jogo fora, o Benfica está obrigado a vencer para dar uma banana crise. Tem uma série de jogos interessantes, com o Tondela em casa, o Portimonense fora, não são jogos extremamente complicados, e então eu estou a pensar dar mais algum tempo ao Rafa, mas está definitivamente debaixo de olho para as potenciais saídas. Seguindo para as transferências que eu estou a pensar trazer para estes jogadores, Taremi. Taremi, se eu transferir, será pelo Fábio Abreu. O Fábio Abreu, como já falámos na watchlist, apenas 5.1 milhões, está presente em 8% das equipas, está numa forma excelente, marca há 5 jornadas consecutivas e tem um calendário acessível. Marítimo fora, Boa Vista em casa, Rio Ave em casa. São jogos interessantes para o Fábio Abreu continuar esta série de jogos a marcar. Se formos a ver a saída de Pedro Gonçalves, que dentro dos 3 jogadores a médio seria o meu candidato mais forte à saída, temos algumas opções. Gonçalo Plata, do Sporting, com uma ownership muito baixa, apenas 0%. Tem feito algumas exibições interessantes, 15 pontos nas últimas 4 jornadas, mas com a mudança de técnico em Alvalade, eu acho que é um risco muito grande apostar num jogador do Sporting sem ver o primeiro, talvez até 2 ou 3 11 do Ruben Amorim, para depois decidir, primeiro, estão ou não em boa forma, segundo, quem são os jogadores que estão a jogar, e por último, valem ou não o investimento financeiro estes jogadores do Sporting. Se tiver um impacto similar ao que teve no Braga, o Plata estará na minha watchlist muito em breve. Éber Bessa. O Éber Bessa não é uma transferência para esta semana. Por favor, não transfiram o Éber Bessa para as vossas equipas esta semana, porque ele está castigado, tem a flag de castigo, mas é um jogador que está em excelente forma. Eu tenho visto alguns jogos do Setúbal e estou a gostar bastante da performance do Éber Bessa. Tem feito assistências, ainda não fez golos, mas está numa excelente forma, tem chegado à área, é um jogador que está envolvido em todo o processo ofensivo do Setúbal e eu estou muito interessado em trazê-lo para a minha equipa. Esta semana não vou trazer, jogam contra o Benfica, ele está castigado, mas depois do jogo contra o Benfica, Marítimo fora, Santa Clara em casa, Boa Vista fora, são bons jogos e eu estou a considerar trazer o Éber Bessa para a minha equipa. Diogo Gonçalves, claro, estava na watchlist, é uma das transferências que eu estou a ponderar, fez uma exibição melhor do que Pedro Gonçalves, fez mais pontos do que Pedro Gonçalves nas últimas jornadas e está em forma, em geral está em forma. Então eu estou a pensar trazer o Diogo Gonçalves. Mas se formos a ver o que é que eu vou mesmo fazer, vou transferir o Taremi pelo Fábio Abreu. Esta é a única transferência assegurada na minha equipa. Eu vou fazer essa transferência hoje, provavelmente, nem vou esperar para o último dia, mas está praticamente assegurado que vou fazer esta transferência. Fábio Abreu está numa forma incrível, Taremi está em forma decrescente e eu acho que seja um bom movimento para fazer esta semana.
Ao fazer apenas uma transferência, vou ficar com 3 transferências disponíveis para a próxima semana, o que me dá alguma flexibilidade. Eu amanhã vou lançar o vídeo com a minha preparação para a jornada 24 e jornada 23, desculpem. E irão ver que tenho vários jogadores a aproximar-se dos 5 amarelos, então eu quero ter estas 3 transferências disponíveis para poder, caso alguns desses vejam o 5º amarelo, poder transferi-los. Outra das coisas que eu estou a considerar fazer, eu provavelmente na próxima semana farei as 3 transferências, até vou tomar alguns riscos, ou seja, vou transferir jogadores que estão em forma ou que têm bons jogos por outros, porque eu estou a planear utilizar o wildcard em breve, principalmente depois de ver 1 ou 2 jogos do Ruben Amorim no Sporting. Eu estou a planear usar o wildcard para mudar um pouco a minha equipa e então acho que convém arriscar e fazer algumas mudanças, porque se não funcionarem eu posso trazer esses jogadores de volta na jornada seguinte. Esta transferência de Taremi a sair e Fábio Abreu a entrar vai-me deixar 2 milhões de dinheiro disponível no banco, que eu poderei utilizar para fazer esse reshuffle da minha equipa. E é isto. É o que eu tenho a apresentar esta semana, a minha watchlist e as transferências. Se gostaram do vídeo, subscrevam ao canal, isso ajuda imenso. Deixem comentários na caixa de comentários se estão a gostar, se não estão a gostar. Este é o meu 4º vídeo, eu preciso do vosso feedback para melhorar ou manter coisas que estão a correr bem. Digam-me o que é que pensam destes vídeos e o que é que estão à procura mais em termos de opiniões do Fantasista. Obrigado.